Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do nosso Senhor Jesus. Bom dia, pastora Kátia. Bom dia a todos que nos veem. Muito bem, nós hoje vamos falar de perdão. Estamos aqui nessa segunda semana, começando essa segunda semana de oração, de orientação para a família, tá? E eu quero dizer para você, hoje nós vamos falar de perdão, mas eu gostaria de deixar para você uma mensagem, sabe? Para não desistir. Não desista do seu relacionamento, não desista. Vamos lutar junto, conte com a gente, conte comigo, conte com a pastora, tá bom? Nós vamos colocar aqui o nosso WhatsApp, para que você, se deseja uma orientação, você possa se comunicar conosco. Se você está vivendo uma situação que a gente muitas vezes aqui orienta, mas nem sempre, né, a gente consegue chegar a todos a muitas variantes, né, no relacionamento. Então, você precisa de uma orientação, pode contar com a gente, tá? Nós não estamos aqui para expor ninguém, tá? Nós vamos tratar com você, vamos orientá-los, já que, graças a Deus, nós temos uma vida de casado já há muito tempo, abençoada, graças a Deus, tá? Esse ano fazemos 30 anos de casado, tá bom? Bodas de pérola. E graças a Deus, não é, pastora? Não é só casado, porque não basta só estar casado, né? Mas estamos bem casados, graças a Deus. Felizes, né? Felizes, graças a Deus. Graças a Deus, nunca que eu me lembre, se a pastora lembrar, ela pode falar aqui, que a gente tenha dormido separado por causa de uma briga. Não, nunca. Se dormiu separado foi porque um viajou, o outro, né? E aí não dava para estar junto. Mas fora isso, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Então, assim, não somos perfeitos, mas Deus tem nos abençoado. E se você precisa de orientação, você pode contar com a gente, tá bom? Olha, o versículo de hoje para nossa meditação tá lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Acompanhe. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, perdoando-vos uns aos outros. Por que perdoando-vos uns aos outros? Porque nós, seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos, tá? Só Deus é perfeito. Verdade. Somente Deus. Acho que todos os dias nós temos pecados para ser perdoados, todos Pelo os Senhor. dias, pelo Senhor. E muitas vezes no relacionamento nós também machucamos, e muitas vezes somos machucados, né? Então, assim, é necessário, para que haja um relacionamento, para que haja um relacionamento saudável no casamento, é necessário a disposição de perdoar. Sem a disposição de perdoar, não vai haver paz nesse relacionamento. Certamente, os dois vão, vocês me perdoem a palavra, se aturar até certo ponto, que depois não aguenta mais. E quando chega uma separação, na maioria das vezes, aquele sentimento que uniu, que era o amor, aquela coisa bonita que havia, se acaba de tal forma que há uma raiva muito grande, há uma ferida ali aberta. Então, querido, tem que se haver disposição de perdoar. É claro que existem coisas que nós devemos tomar cuidado para não machucar a pessoa que a gente convive com ela, que a gente ama, o marido, a esposa, filho. Eu falo aqui marido e esposa, mas é também filhos e pais, enfim. Nós podemos aplicar isso aqui para todo tipo de relacionamento. Mas, por exemplo, tem coisas, né? Pessoas, ou pastora, e quem está vendo agora, pessoa, por exemplo, que é muito implicante, coisinha mínima, né? Não passa nada. Isso irrita, né? Irrita demais. Então, isso é coisa que a gente tem que... eu sou assim. Então, mude, melhore, né? A implicância é uma coisa dessa, é um problema. A grosseria também. Isso machuca, né? A estupidez. Tem pessoas que, às vezes, acontece que ela dentro de com os de fora,
é um amor de Uma pessoa. seda. Mas dentro de casa é nosso Deus. É coice para todo lado, tá? Mas é porque meu avô foi assim, porque minha família foi assim. Não, tudo bem. Mas você não tem que ser assim. Principalmente se nós nascemos de Deus, a herança que a gente vai carregar é a herança do Senhor. E eu duvido que o Senhor quer que você seja assim, áspero, grosseiro, né? Maltrata, grita, é estúpido, enfim, é implicante. Não, Deus não, eu tenho certeza que isso não é parte do caráter de Deus. Claro que não, né? Não Deus é. é amor, né? Exatamente. Então, e se eu amo, eu tenho que me esforçar para melhorar, para ser mais parecido com o Senhor. Tá? Então, vamos dizer, é o que nós temos que cuidar. Agora, vamos pensar no caso, tanto daquela pessoa, pastora, que, de repente, ela não tem o marido ou a esposa na igreja. Tá? Ele não tem esse entendimento. Ele não tem esse entendimento. Então, assim, você não vai chegar a falar com ele, discutir com ele para ele mudar, que ele não vai mudar porque ele não tem esse entendimento. E muitas vezes também acontece de estar na igreja, mas não apresentar uma mudança. Porque acontece também. Não só daquele caso da pessoa que não está, do que o parceiro, o casal, uma parte não está, como também o caso dos dois estarem. Mas um não está firme. Não recebeu bem a palavra. Não abriu o coração. Não entrou. Alguma coisa aconteceu, né? Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Né? A pessoa está ali, ela é grosseiro, ela fala coisas que agridem. Às vezes a agressão não é só uma agressão física, que é terrível, isso aí dá polícia, né? Mas às vezes a pior agressão, que é aquela que não dá polícia, né? Essa daí não dá cadeia, mas é aquela agressão verbal. Machuca demais. Machuca com palavras, com comparações, com atitudes, com palavras. Então, isso dói, isso machuca, isso vai minando o relacionamento, acabando com o relacionamento. Isso precisa ser tirado, nós precisamos sim de um arrependimento verdadeiro e sincero para mudança, né? Mas vamos supor, como eu disse aqui, ou é o caso daquele que não está na presença de Deus, ou está, mas não mudou. Não mudou por alguma razão, não abriu o coração, etc, etc. O que eu faço? O bispo, pastora, o que eu faço? Eu já não aguento mais. Uma das coisas, orar muito. Buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor. É muito importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Ao ver que a pessoa não muda e não quer mudar, ela começa a agir do mesmo jeito que a outra está agindo. Então, tipo assim, você me agride, eu vou e te agrido também. Não vou deixar quieto não. Não. Falou uma, eu falo duas. Entendeu? Isso não vai resolver. Esse com certeza não é o caminho. Tanto não é o caminho que se você seguiu por esse caminho, você está vendo que não está resolvendo. E não vai resolver. Tá? Só vai piorar a situação. Só piora, porque vai ficando ali ferida de um lado para outro. Alguém tem que parar isso. Né? Então, o que é preciso? É preciso que o amor de Deus seja derramado em nosso coração, tá? Por isso que ali a gente leu ali, ó, né, lá vamos voltar lá, 4:32 de Efésios. Ele disse, olha lá, antes sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, como é que eu tenho que perdoar? Como Deus nos perdoou. Como Deus em Cristo nos perdoou. Essa é a maneira que eu tenho que perdoar. Como foi que Deus perdoou? Ele perdoou, né, de forma definitiva. Ele perdoou de forma que ele não traz à memória aquilo que a gente fez do passado. Não é assim? Deus não traz à memória. Né? Você pediu perdão, aí Deus te perdoou, aí de repente Deus vem e fala, mas lembra que você fez no passado? De jeito nenhum.
né? Deus não faz isso. Então, perdoar como ele perdoou é a gente não trazer a memória ou não trazer para discussão no casamento aquilo que já foi perdoado. Porque perdoar é mais ou menos assim, ó, você me deve um dinheiro, né? Você me deve um dinheiro. Aí eu digo para você, ó, você não precisa mais me pagar. Tá perdoado. Isso é perdão. Aí vamos supor que passam uns 3 meses, aí você me irrita, eu falo, ó, lembra aquele dinheiro que você me devia? Peraí, mas isso aí não é perdoar. Chato, né? Não é chato, não é perdoar. Que perdão é esse? Então a mesma coisa se aplica no casamento, né? Você trazer coisas que já foram perdoadas, que já deixaram para trás, isso pode até vir à sua memória, porque isso aí não vai sair. Por exemplo, uma coisa muito difícil no casamento é uma traição, né? Quando nós falamos de várias coisas aqui, mas eu acho que uma das mais difíceis e mais profundas, que ferem a aliança, que aliás até a Bíblia fala que é a condição para que possa ser quebrada a aliança do casamento, é em caso de adultério, porque tão forte que é o adultério, irmão. É uma coisa muito profunda, que dá motivos até para uma quebra de aliança, tá? Então naturalmente isso causa feridas. Então vamos pensar, poxa, a pessoa que foi ferida, né, ela não vai esquecer, não vai esquecer. Poxa, por mais que passe o tempo, eu imagino, graças a Deus, no nosso casamento nunca aconteceu uma coisa dessa, graças a Deus. Mas eu imagino, né, pastora, nós imaginamos que não vai sair da memória. De jeito nenhum. Agora, isso tem que vir à memória e não ser levado para a discussão, para o casamento, se houve perdão. Porque se está sendo levado de novo para a discussão, para ali para o casamento, é porque não houve perdão. E como viver assim? Não dá. Não tem condição de viver assim. Tá? Não tem condição nenhuma de ver desse jeito. Eu defino perdoar você não esquece, mas você já lembra e isso não vai te trazer dor como trazia. É verdade. A ponto de você colocar isso ali na mesa de novo, tá? Isso é perdão. Mas bispo, eu não consigo. Não consigo. Eu sei que você não consegue. Eu sei. Eu também não consigo. A pastora também não consegue. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos de uma comunhão verdadeira, sincera com o Senhor. É verdade. É por isso. Eu queria ler com você Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vou repetir. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, primeiro, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso me alimentar do Espírito Santo, alimentar das coisas de Deus. É oração, como a pastora falou agora há pouco. É oração. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus. Não ler a palavra de Deus. Ler, né? Alimentar com as coisas de Deus, né? E ali eu tenho que estar encharcado das coisas de Deus para que esse amor, o amor de Deus, como diz ali o texto, ele seja derramado em nosso coração. É esse amor derramado em nosso coração que nos dá condições de verdadeiramente perdoar da forma como está sendo pedido ali. E é isso que vai trazer paz, porque quando a gente consegue perdoar de verdade, o nosso coração tem paz. Respira em paz. Tem verdade. paz. Então, querido, eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos orar. Eu sei que o assunto é muito extenso. E é por isso que você tem aí o nosso WhatsApp, por se acaso você queira comentar, inclusive até mesmo para dar, não só sobre casamento, mas para passar questões que você tem vivido, dúvidas, para dar uma sugestão. Olha, eu queria dar uma sugestão de algum tema para a gente comentar aqui, para a gente falar, tá? Por exemplo, esses dias que estamos fazendo da família foi uma sugestão de alguém. Alguém sugeriu para a gente, olha, fale disso aqui, e nós estamos aqui falando.
tá bom? Nós vamos orar, pastora, preparar o copo com água, e hoje nós vamos orar especialmente por aqueles casais, por aquelas pessoas que estão com mágoa, com ressentimento, o coração não está legal. Né? A gente vamos orar pela sua vida. E antes de orar, eu estou lembrando aqui agora de uma coisa muito importante. Você que não se inscreveu no canal ainda, o que você está fazendo aí? Não inscreveu ainda? Agora, vai lá. Se inscreve aí, que senão eu não vou orar não. Tá bom? Se inscreve ali no canal, compartilha essa mensagem com as pessoas que você ama e pessoas que amam a palavra. Diga para elas, olha, vai lá, se inscreve no canal aí do Bispo, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Muito bem, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aqui, meu Deus, nesse momento te pedir por cada família, por cada casal, por cada vida, em nome de Jesus. Cada um dos que estão acompanhando esta oração, acompanhando essas mensagens que falam para a família, eu oro pela restauração de casamentos que estão sendo destruídos por causa de uma mágoa, de um ressentimento, de uma palavra de agressão, de uma traição. E a falta de perdão tem destruído esse relacionamento. A minha oração, Pai, é para que haja restauração. É para que hoje haja perdão, que hoje a humildade, o orgulho venha cair por terra. E a humildade venha encher o coração desse marido, dessa esposa, para que no que seja necessário, um chegue ao outro aqui mesmo, ao acabar essa oração, e possa chegar e dizer para o outro, olha, me perdoa, eu pequei, eu tenho te tratado de forma errada, eu quero me mudar, me ajude a mudar. Vamos junto mudar, não vamos mais viver nesta situação. Pai, eu creio que o Senhor pode fazer isso. E eu creio que o Senhor está fazendo isso, o Senhor está tocando em corações agora, em vidas que estão sendo transformadas, que haja perdão, que haja cura, e não só cura físicas, mas curas emocionais, de aqueles que estão feridos na sua alma. Oh Deus, Deus poderoso, nós abençoamos esse copo com água e abençoamos a vida de todos os que estão participando dessa oração. Amém e amém. Beba da água e receba a vitória. Glória a Deus. Olha, eu tenho certeza, você foi abençoado hoje. Eu queria dizer para você, se você precisa pedir perdão, né? Porque nunca é uma parte só. Peça perdão um para o outro. Olha, eu quero mudar, você me ajuda, eu tenho lutado, mas eu não consigo. Tá? Faça isso. Faça isso pelo Senhor. Você ama a Deus mesmo? Ama mesmo a Deus? Se você ama a Deus, querido, você vai se humilhar se for preciso. Mas você não vai ficar vivendo uma vida que desagrada ao Senhor. Tá bom? Puxa, não custa nada, né? Viva bem, procure ajudar o outro, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Um abraço para todos, um bom dia, Deus abençoe. Amanhã nós vamos falar sobre oração, tá? A vida espiritual, a importância da vida espiritual no relacionamento conjugal. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe.